Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos a esse momento, hoje dia 31 de janeiro de 2021, culto que está dentro do calendário da igreja no quarto domingo após a Epifania. Bem-vindo a essa conexão aqui da comunidade evangélica luterana Cristo, aqui de Porto Alegre. Você é muito bem-vindo para esse momento que inicia e que acontece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nosso Deus triuno, que Ele nos abençoe e guarde. E nós introduzimos esse culto com as palavras do Salmo 111, que dizem assim: Aleluia, de todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos, estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. E o versículo 10 que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Até aqui as palavras do introito. Glória ao Deus triuno, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu quero convidar você para um momento inicial de oração diante do nosso Deus, com humildade, também pedindo a sua ação e pedindo o seu perdão. Oremos. Santo Deus, invoco, junto com cada cristão que está assistindo e participando desse momento, tua presença, em especial a ação do teu Espírito Santo em todos os que irão meditar na tua palavra, presencialmente aqui na igreja ou por meio da internet, em seus computadores e celulares. Senhor, que a autoridade e o poder de tua palavra atuem e transformem nossas vidas. Assim, Senhor, recorrendo às promessas que nos deixaste, nesse instante, confessamos nossos pecados, humildemente admitimos nossa culpa e suplicamos em nome e mediante a obra de Jesus, em quem confiamos, que o Senhor nos perdoe todos os nossos pecados. Que assim seja. Amém. Irmão e irmã, você sabe que está escrito lá na carta de João, 1 João, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas também está escrito, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e perdoará os nossos pecados, nos purificará de toda injustiça. Confiando na fidelidade de Deus, que sempre cumpre suas promessas e é de fato fiel à sua aliança, eu quero celebrar contigo o perdão dos pecados. Saiba que em Jesus teus pecados estão perdoados. Viva sempre nesta alegria e nesta liberdade. Amém. Falando em liberdade, quero convidá-los a acompanhar essa canção que vai tocar agora com a letra Sou livre para servir. Acompanhe.
te conhecer, levar tua palavra, de ti testemunhar, cantar a liberdade que só tu tens pra dar. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Levar Muito bem, acompanharam aí a canção Sou Livre para Servir. E justamente sobre esse tema, liberdade e serviço, é o texto que quero ler para vocês da Palavra de Deus agora. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 13 é o texto da epístola e trata do exercício da liberdade, nós que somos livres. É um assunto específico lá da cidade de Corinto, uma situação que eles viviam, uma dúvida que eles tinham como cristãos, numa cidade com muitos pagãos que acreditavam em outros deuses, eram supersticiosos e tinham as oferendas, sacrifícios para outros deuses. E aí então eles perguntam como proceder diante disso. E Paulo fala sobre o exercício da liberdade. Acompanhe o texto, diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor é que edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos sacrificados, oferecidos a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, entre aspas, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, entre aspas, e muitos senhores. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem mesmo sacrificados a ídolos verdadeiros. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado, diz a palavra de Deus, diz a palavra de Paulo, para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Essa então é a palavra interessante do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 8. Nós cantamos há pouco, sou livre para servir, e aqui ele fala sobre o exercício da liberdade. Em outro momento ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E aqui ele coloca em especial o amor pelo outro como a primazia, como a coisa mais importante. Em nome da qual então ele até
abstém-se de algumas coisas para o benefício do outro. Que Deus também nos ensine a viver nesse amor, que também é uma contínua confissão de fé. Falando em confissão de fé, queremos dizer agora as palavras do Credo Apostólico. Dizemos juntos essas palavras. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à reflexão da palavra, quando queremos ler Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28, que é base da mensagem, e também de imediato já trazer reflexões sobre esse texto, queremos cantar e acompanhar a canção A Lei do Senhor, a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Acompanhemos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Desejo agora ler para vocês o texto bíblico de Marcos 1, 21 a 28 e depois
comentar e trazer, em nome do Senhor Jesus, reflexões sobre esta palavra. Vocês vão ver que é um texto que fala do ensino de Jesus como prioridade, a sua missão de ensinar. Fala também dos demônios, de uma possessão demoníaca, um assunto sempre polêmico, intrigante. E também fala da autoridade de Jesus. Portanto, vou ler o texto e depois nós conversamos e pensamos um pouco a respeito dele. Marcos capítulo 1, versículo 21 e seguintes, diz assim: Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Então percebem aqui que tanto o ensino como a autoridade estão aqui nesse texto que eu li. Logo nós vamos falar. Versículo 23 e seguintes: E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Então aqui a presença então deste demônio e também a convicção dele, no fato de Jesus ser o enviado por Deus e o fato dele também ser destruído em momento oportuno. Versículo 25 diz: Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isso? Uma nova doutrina? Com autoridade, de novo a palavra autoridade, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Muito bem, esse é o texto, que Deus nos abençoe. Queria destacar inicialmente essa menção do ensino-aprendizagem. Jesus chegou em Cafarnaum, diz o versículo 21, e foi ensinar. Gente, eu andei pensando, olhando aí nas redes sociais, YouTube e outras redes, como tem gente querendo ensinar. Pode ser uma impressão minha, mas desde crianças, jovens, adultos, todos querendo ser influências, grandes opiniões sendo colocadas. Muita gente para ensinar. Não sei se tem também pessoas interessadas em, de fato, aprender. É uma dúvida que eu tenho. Tenho a impressão que as pessoas cada vez mais querem, como dizem por aí, lacrar sua opinião. Nem se ouve a do outro. Pouco se quer aprender, apenas se quer ensinar. E o cuidado que eu quero chamar a atenção é para nós não colocarmos essa relação de ensino-aprendizagem na relação com Jesus. Jesus é o mestre que tem toda a autoridade. Nós queremos alegremente nos colocar como aprendizes. Você gosta mais de ensinar do que aprender? Como você tem reagido na sua postura de discípulo de Jesus? Jesus entrou em Cafarnaum, fico pensando que alegria e que privilégio se eu e você pudéssemos sentar lá e ouvir Jesus presencialmente, seria incrível. Mas como nós reagiríamos? E será que na verdade hoje não temos na palavra Jesus presente nos ensinando? E como temos reagido? Você tem ouvido a palavra de Jesus? Não é à toa que Jesus, ao discorrer e ensinar, dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que eu quero aqui orientar é que na nossa função como discípulos, cabe-nos uma postura de humildade. Sabe, humildade? Escutar, ouvir. Ouvir o que Jesus tem a ensinar. Porque Ele é o Senhor da vida, o Criador de tudo. E tem muito a nos dizer. Parece-me, no entanto, que muitas vezes a gente ouve até onde a gente concorda. Aqui eu concordo com Jesus. Aqui eu não concordo. E assim nós nos colocamos como que no mesmo nível, arrogantes, queremos ser como deuses, como mestres, como professores.
Nós temos a palavra bíblica lá em 1 Coríntios, capítulo 8, é um texto que também foi lido hoje, que foi mencionado hoje, é uma parte da Escritura lido nesse quarto domingo após a Epifania, que diz assim: se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse texto diz assim: se alguém pensa que sabe alguma coisa, é de fato porque ainda não tem a verdadeira sabedoria. No Salmo 111, também lido neste culto, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse verso, até coloco aqui ao lado para você visualizar, esse verso ele aparece mais vezes na Escritura e a repetição é ênfase. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas ter reverência. Colocar-se em humildade na posição de aprendiz. Dizer como Samuel lá no Antigo Testamento: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Esta é uma orientação, porque o ensino de Jesus não apenas informa, mas cria novas coisas. Assim como aquela palavra lá em Gênesis 1 criou os céus e terra, essa mesma palavra proclamada para a gente cria novas coisas no nosso coração. Aliás, falando em presença no coração, o texto traz este segundo assunto que diz respeito a demônios. Vocês viram? Jesus começou a ensinar lá em Cafarnaum e logo começou a aparecer um homem possesso. O tema possessão é intrigante e é muito recorrente na missão, no ministério de Jesus. Em todo o Antigo Testamento, pouco se ouve falar de possessões. Então, Jesus vem ao mundo e esse tema começa a aparecer muito. Mas nós temos nas Escrituras também a lembrança de que, apesar disso acontecer, a ação do diabo é muito mais por tentação e desvio da palavra. Às vezes, pouco ele ganha com possessões, mas elas também ocorrem. É importante nesse aspecto dizer então que demônios e que o mal existe. Entre os demônios, o diabo é o principal deles. Mas que Jesus tem autoridade. Esse é um tema presente em Marcos 1 e em todo o livro de Marcos. Autoridade sobre eles. Não é assim como se tivesse dois deuses, um bom e um mau. O yin e o yang, sei lá, algo assim. Não existe isso, porque Deus é o Criador, é o Senhor de todas as coisas. Os demônios são anjos, criaturas de Deus caídas, que rebelaram-se, mas não têm poder sobre o Criador. Ele tem a autoridade. Nem mesmo o inferno é um local do diabo e dominado por ele. O inferno é um local de Deus para condená-los. Isso é importante dizer. Até como consolo, porque ele tem autoridade. Essa autoridade se faz presente em Jesus nesse texto, como vocês ouviram. Ele diz: cale-se e saia desse homem. Essa questão da existência dos demônios, às vezes, para mentes acadêmicas, e aí do século XXI, de repente, também do século XX, né, onde o racionalismo era muito presente, algumas achavam assim que demônios eram um mito, simplesmente. Como o ser humano não podia explicar cientificamente muitas coisas ocorridas, atribuía a demônios, mas que não era bem assim. Bom, é bem verdade que muitas referências a demônios são ignorantes, supersticiosas, e hoje em dia muitas referências a demônios são teatrais, espetáculos. Mas segundo a palavra de Deus, de fato, eles existem. E volto a dizer que, apesar da possessão demoníaca existir, a maior ação do diabo está em tentar e desviar o ser humano do ensino de Jesus, que há pouco eu estava falando. Gênesis 3, o diabo afasta da palavra, desvia aquilo que Deus disse. Deus disse que não é para comer do fruto do conhecimento do bem e mal. Não é bem assim, ele desvia do ensino. Por isso que Jesus diz àquele demônio: cale-se e saia desse homem. É importante calá-lo,
pela palavra e pela autoridade da palavra. Aliás, apenas compartilhando, que Deus é o Senhor, lá no Antigo Testamento, o livro de Jó, a história de Jó, se você for ler, para uma mínima ação do diabo, precisa da permissão de Deus. Deus é o Senhor, Ele tem autoridade. Agora, por outro lado, temos que ter sim um pouco de receio com a ação do mal e continuar orando, mas livra-nos do mal, porque Ele está continuamente ao derredor, como está escrito em 1 Pedro 5,8, como um leão que ruge pronto para devorar. E as artimanhas dele são talvez mais intensas que uma possessão. Aliás, quero compartilhar com vocês a respeito de uma obra, deixa eu mostrar aqui, este livro de C.S. Lewis. Esse livro tem como título Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. É curioso, C.S. Lewis, esse grande escritor, ele então usa expressões, cartas como que de um diabo mestre para demônios aprendizes sobre como lidar para fazer as pessoas caírem e desviar-se da palavra de Deus. A existência desses demônios pode causar receio e deve nos deixar ligados, antenados, mas o receio deve ser mínimo, porque a autoridade é de Jesus. Ele tem autoridade. A palavra dele tem autoridade. Não precisamos de um elemento supersticioso, sei lá, sal grosso, água benta ou qualquer coisa que o valha. O que temos é o ensino de Jesus, é a sua palavra, sob a qual nós colocamos-nos humildemente para aprender, reter e guardar. Aquele Senhor Jesus que entrou em Cafarnaum também entra na vida da gente. Deus se fez gente em Jesus, veio e vem até nós e dá-nos a sua palavra e nos livra do mal, perdoa nossos pecados, nos liberta. E é por isso que a gente pode ter segurança e confiança em Jesus. Se algum receio ainda houver, há uma recomendação. Lá em Lucas, capítulo 11, se eu não me engano, versículo 24 e 26, estou falando de cabeça, vou colocar aqui o texto correto, acho que é esse texto mesmo. Jesus faz uma referência interessante. Ele diz que quando um espírito é tirado de alguém, um espírito mau, um demônio, ele anda e não encontra sossego e descanso. Então ele volta para sua casa e encontra-a vazia e varrida. Então chama outros 7 demônios, é uma linguagem simbólica, piores, e torna a situação então pior do que a inicial. O que tem nesse texto aí de interessante? Ele volta e encontra a casa vazia. O que Jesus quer dizer com casa vazia? É com uma casa que não foi habitada pelo Espírito de Deus, que uma casa ainda cheia de si mesmo, vazia de Deus. Portanto, se há algum conselho nesse sentido, é aquele que está escrito em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo, pela palavra de Deus. Ou como Jesus diz, para vencer as tentações, vigiai e orai, cheio do Espírito Santo. Assim temos a autoridade de Jesus em nós e temos a libertação de todo o mal e uma vida em paz, na autoridade de Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós conversamos aí um pouco sobre o ensino de Jesus e a nossa postura humilde diante do Mestre. Falamos sobre demônios e sobre a autoridade de Jesus sobre todo o mal. E falamos sobre esta autoridade grandiosa do Senhor, que mais do que um simples professor, é o nosso Salvador. Por isso queremos nos apegar nele, hoje e sempre. Que ele nos habilite, nos encoraje e nos dê esta sabedoria. Que assim seja. Amém. Irmãos, essa segurança que temos na presença e na autoridade de Jesus pode nos levar a cantar hinos belos, como o que vocês vão ouvir há pouco. O título dele é Que Segurança Sou de Jesus. Também vocês vão receber aí na tela orientações sobre como ofertar, participar da comunidade evangélica luterana Cristo, aqui de Porto Alegre, com suas ofertas, para que o ensino da palavra
da autoridade de Jesus continue sendo proclamada entre nós. Que Ele nos abençoe. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, nós iremos orar, colocando nossa gratidão e nossas intercessões diante do Pai do céu. Oremos juntos. Poderoso Pai do céu, Tu és o Criador de todas as coisas, outro não há que seja assim. Os ídolos têm olhos e não veem, têm boca e não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. Tu, Senhor, apesar de não merecermos, escuta a nossa oração, te inclina diante de nós e nós te agradecemos por isso. Louvamos aqui o teu santo nome, tua autoridade e toda a tua ação em nosso favor. Obrigado pelo teu ensino, obrigado por tua luz. Obrigado pela libertação de todo o mal. Sabemos que nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E sem Ti, Senhor, estamos e estaríamos perdidos. Mas Tu tens toda a autoridade e poder e por isso recorremos a Tua proteção e ajuda. Proteja-nos contra as ciladas do demônio, contra as ciladas do diabo e todos os seus. Fortaleça-nos diante das tentações. Dá-nos sabedoria diante das encruzilhadas e decisões desse mundo. Dá-nos perseverança para não cairmos no mundanismo. Revista-nos de humildade para não cairmos no arrogante racionalismo. Enche-nos com a Tua compaixão para não endurecermos nossos corações diante das necessidades das pessoas ao redor.
Abençoa a sociedade na luta contra a pandemia e da cegueira das disputas políticas que esquecem que estamos todos no mesmo barco. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre o dom da família. Enche-nos com a Tua sabedoria e paciência. Derrama sobre os filhos um espírito humilde e obediente. Encha os pais com a Tua sabedoria. Abençoa os casais com o dom do amor, com gestos de ternura e serviço mútuo. Pedimos também, Senhor, governa a Tua igreja. Governa de acordo com Tua palavra, Tua vontade, despertando, motivando e direcionando a ação de cada cristão. Pedimos aqui, como comunidade Cristo de Porto Alegre, pelos nossos pastores, por todos os pastores que anunciam Tua palavra no mundo inteiro. E de maneira especial rogamos pelo pastor Reinaldo, pelo pastor Vili e pelo pastor Nicolas. Que o Teu Espírito os acompanhe e os guarde. Ajuda nossos líderes a viverem nos Teus santos propósitos. Abençoa as nações para que não falte o pão de cada dia, não falte segurança, ordem e a proteção em cada lugar. Inspira-nos com o Teu amor para nos dedicarmos ao cuidado com nossos idosos, com nossos jovens, nossas crianças, em toda e qualquer situação. Fortaleça e console, ó Senhor, os que sofrem e derrama a Tua força, a Tua perseverança, para que Teu povo continue fiel até o dia derradeiro. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos vocês a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, assim nós chegamos ao momento final deste culto, desse momento em que lemos a palavra, oramos, recebemos juntos a bênção do Senhor. Para sua informação, especialmente vocês que são nossos visitantes, a gente informa que os nossos cultos aqui na Comunidade Cristo estão acontecendo presencialmente, segundo as permissões das autoridades, com todos os protocolos, o distanciamento, a limpeza sanitária, a desinfecção do local, o uso de máscaras. Agora eu não estou usando, obviamente, porque estou gravando aqui sozinho esse momento de culto para você. Então nós temos presencialmente os cultos nos domingos às 10 horas e nas segundas-feiras, nesse período de janeiro e fevereiro, também nas segundas-feiras às 20 horas. Temos um espaço amplo, conseguimos realizar um momento com um protocolo bastante seguro para que você participe com toda a tranquilidade, com segurança. Portanto, entre em contato conosco para inscrever-se, participar, orar com a gente neste momento. Aí estão os contatos para que você possa entrar em contato conosco. Também participar da Comunidade de Cristo de outras formas, pelas nossas redes sociais. Também contribuir, como tem aí a nossa conta corrente, se você quiser participar desse projeto de anunciar a Palavra de Deus, também com suas ofertas, você assim também está convidado. Estamos à disposição. Qualquer coisa, fale conosco, entre em contato. Queremos participar desse processo de ensino-aprendizagem onde Jesus é o nosso mestre e nós juntos somos seus discípulos. Que Deus acompanhe e guarde
a você nesse dia e em toda a tua vida. Até mais. 365 leituras bíblicas, meditações e orações para fortalecer a espiritualidade. Mensagens cristãs diárias que encorajam, consolam e ensinam sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Castelo Forte 2021. Adquira já o seu. Acesse editoraconcordia.com.br. Como lidar com os erros do passado e a ansiedade do futuro? Ouvindo hoje as palavras de quem é eterno. Ouça a palavra do Criador e lembre-se do milagre que Ele oferece em Jesus. A paz que o mundo não pode dar. Paz para todos os dias. Para hoje, um dia de cada vez. 5 minutos com Jesus. Meditações diárias 2021. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu.